Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos à escola chamada Cavalo. Eu sou Paulo Guilhom, hipólogo, e atuo como profissional junto aos adeptos do cavalo desde 1984. O objetivo do nosso canal é oferecer para vocês informações, conhecimentos, experiências fundamentados nas nossas vivências equestres e também fazer contribuições para que nós possamos agregar valor funcional, bem-estar e saúde aos nossos cavalos. Muito obrigado a todos que já estão entrando aqui na nossa live de hoje e a todos aqueles que estarão no seu decorrer. Vou começar dizendo que as nossas lives ficam salvas aqui no Instagram. Então, aqueles que chegarem atrasados poderão assisti-la por completo ao final. Ok, pessoal? Bom, na live de hoje, nós vamos abordar o tema educação humana e equina. É um tema que é muito interessante e eu tenho utilizado esse propósito, né, da educação humana e equina em paralelo como tônica do meu trabalho já há muitos anos, né? E, na verdade, eu estou agora inclinado a fazer uma série de lives sobre esse tema. Não de modo sequencial, mas ocasionalmente nós traremos esse tema para ser aqui compartilhado com vocês, ok? O principal motivo é que o desenvolvimento humano, né, por meio das relações homem-cavalo, como eu acabei de dizer, sempre foi a tônica que norteou o nosso trabalho. Então, para vocês terem uma ideia, em 2003, ou seja, há 20 anos atrás, eu comecei a escrever uma obra intitulada A Escola Chamada Cavalo, que dá nome ao nosso canal. 2 anos depois, em 2005, eu finalizei a redação dessa obra, A Escola Chamada Cavalo. E em 2008 nós fizemos a primeira publicação, que foi patrocinada pelo Ricardo Bacelar Wirker, titular do Aras das 8 Virtudes, criador de cavalos manga larga marchador, no município de Amparo, São Paulo. Eu tenho aqui o exemplar para mostrar para vocês. Foi esse livro aqui, Nizinge, né? Subtítulo A Escola Chamada Cavalo. Nizinge é um vocábulo africano que significa o primogênito, e eu sou o filho primogênito. Por isso eu utilizei esse vocábulo e também para prestar uma homenagem ao equitador Nizinge Pontes, que foi muito significativo no meu processo de aprendizagem da equitação acadêmica. Eu comecei a montar com ele no ano de 2003 e ele me instruiu até 2008. Sou muito grato a ele. Então é também uma homenagem a esse equitador, Nizinge Pontes. Bom, mas nessa obra intitulada A Escola Chamada Cavalo, eu ofereço ao leitor o quê? A minha interpretação das relações homem-cavalo como escola de aprimoramento para o ser humano. Essa é a tônica da Escola Chamada Cavalo, do trabalho que nos representa junto ao meio equestre, né? Então esse é o motivo pelo qual nós vamos trazer aqui uma série de lives sobre... o tema vai ser desenvolvimento humano, né? Eu estou falando aqui que a live de hoje é intitulada Educação Humana e Equina, mas para falar de desenvolvimento humano. Então tudo que eu falar sobre educação humana pode ser usado como metáfora para o ensino do cavalo. E tudo que eu falar relacionado ao ensino do cavalo pode ser usado de modo metafórico para a educação do ser humano, ok? Então fica essa dica para vocês aproveitarem melhor o conteúdo da nossa live de hoje. Muita gente chegando por aqui, muito obrigado, pessoal. Já vejo aqui o Ricardo Macatrão, o nosso amigo que está sempre aqui presente, entre outros, né? Eu agora não vou falar com vocês, mas assim que eu terminar aqui a live de hoje, eu dou uma rodada aqui para ver se alguém deixou alguma pergunta, algum comentário, e dou um aceno aqui para vocês, ok?
outro recado que eu tenho para dar para vocês, vou fazer agora e vou fazer ao final da live. Na segunda-feira próxima, dia 17 de abril, nós faremos a aula inaugural do grupo de estudos da Escola Chamada Cavalo. Nas 2 lives anteriores eu falei sobre esse projeto e na semana que vem nós daremos início, fazendo a aula inaugural. Foram apenas 10 vagas oferecidas, nós temos ainda 2 restantes para serem ocupadas, né? Então aqueles que tiverem interesse de participar desse grupo de estudos, e basta entrar em contato conosco para reservar a sua vaga, ok? Bom, então vamos... eu comecei a falar aqui, né, da obra. Na sequência, só para eu complementar, na sequência eu continuei escrevendo, a obra está ainda inacabada, e a segunda parte, intitulada O Livro dos Estereogramas, também foi concluída, e uma editora portuguesa, a Chiado, sediada em Lisboa, resolveu publicar as 2 partes, a primeira, a Escola Chamada Cavalo, e o Livro dos Estereogramas, no mesmo volume. Então, essa obra aqui contém as 2 primeiras partes dessa obra ainda inacabada, intitulada Nizinge. Ok, pessoal? A terceira já está praticamente concluída e eu já estou iniciando a 4ª parte dessa obra. Ok? Bom, só para vocês terem conhecimento desse trabalho. E do nosso empenho em oferecer para os adeptos do cavalo a leitura de que o cavalo é uma ferramenta valiosíssima para um trabalho de autoaprimoramento do ser humano. Muito bem. Bom, o fato é que eu comecei a relacionar com cavalos aos 4 anos de idade, me profissionalizei como treinador aos 20 anos, comecei a dar assistências técnicas nessa época, quando eu tinha 20 anos, e prossigo até os dias de hoje, estudando e trabalhando com cavalos, né? Hoje eu conto 59 anos, então já são 39 anos de exercício profissional junto ao meio equestre. E ao longo dessa jornada, eu identifiquei muitas semelhanças nos processos de educação entre seres humanos e cavalos. E, além disso, eu constatei o seguinte: a aplicabilidade dos princípios que norteiam o trabalho com cavalos no que se refere às relações humanas. Não é? E, além disso, eu quero complementar dizendo que eu sou pai de 6 filhos, 5 filhas e 1 filho, e avô de uma neta. Já tenho uma neta já pré-adolescente. E isso me confere também uma considerável vivência como educador. Não é? Então, eu concilio as minhas vivências no ensino do cavalo com as minhas vivências paternas e faço essa conjunção, vamos usar essa palavra, não é? É o que eu vou oferecer para vocês aqui hoje, ok? Bom, eu vou compartilhar com vocês as minhas leituras dos processos educacionais sob a ótica das filosofias e dos princípios empregados no treinamento de cavalos como metáfora a ser aplicada na educação do ser humano. E eu espero ser útil a todos vocês com as contribuições que aqui nós faremos. Bom, então, vamos lá, né? Eu vou começar dizendo a vocês que a principal via educacional são as sugestões comportamentais oferecidas por aqueles com quem convivemos. Sobretudo aqueles com quem convivemos por mais tempo. No caso dos cavalos domesticados, nós poderíamos dizer que os cavalariços e os treinadores seriam os principais agentes que exercem influência sobre eles, né? Cavalariços, para quem não sabe, são pessoas, são aquelas pessoas destinadas às operações dos processos de criação, manejo e treinamento dos cavalos. Esses são os cavalariços, né? Bom, mas no caso do ser humano, ou seja, vamos imaginar aqui a criança, os agentes promotores da educação são a família, os professores, os colegas,
os amigos, ou seja, as pessoas com quem nós convivemos por tempo maior. E, na verdade, a sociedade humana, ela designou duas instituições com finalidades educacionais: família e escola. Família e escola. Hoje em dia, muitos professores têm afirmado, né, que a educação diz respeito aos pais e que a função deles, professores, é apenas instrucional. Eu diria que isso é um ledo engano, né, um tremendo engano. Como nós dissemos agora há pouco, e vamos repetir, a principal via educacional são as sugestões comportamentais oferecidas por aqueles com quem nós convivemos. Isso vocês podem aplicar diretamente ao cavalo, não é? Como eu falei no início, o que eu estiver falando de educação humana, usem como metáfora para o ensino do cavalo. E o que eu falar sobre o ensino do cavalo, usem como metáfora para a educação do ser humano. Vocês vão ver como é que isso se encaixa. Não é? Bom, mas dentro do que eu já falei, não é? Que as sugestões comportamentais são a principal referência educacional, nós temos um ditado que ilustra muito bem isso. Não é? Qual o ditado? Mais vale um exemplo do que 1000 palavras. Esse é o ditado. Ele foi criado para quê? Para enfatizar a força que as sugestões comportamentais exercem sobre nós e também sobre os cavalos. É o nosso comportamento que molda o nosso cavalo. O comportamento de quem convive mais tempo com ele é que molda o cavalo. Assim como no nosso caso. Vamos aqui imaginar o nosso processo escolar para a gente ter aqui para nós termos aqui uma referência sobre essas questões que eu estou apresentando. Na média das escolas, o ano letivo tem 200 dias. Não é? A média de permanência das crianças nas escolas é de um período de 4 horas. Então, imaginemos, 4 horas vezes 200 dias são 800 horas de convivência com professores e colegas durante o ano letivo. Além disso, é preciso lembrar que existem crianças que permanecem na escola por período integral, 8 horas. Não é? E sendo assim, esse tempo dobraria. Seriam 1.600 horas de convívio com professores e colegas durante o ano letivo. O que fica retido na memória do cavalo e também na memória do ser humano é o comportamento daqueles com quem nós convivemos. É isso que exerce maior influência sobre cavalos e homens quando se trata de educação. Ou seja, os argumentos são de menor valia do que o comportamento. Se eu defendo um argumento e me comporto de maneira contrária a ele, nós podemos ter certeza de que o que vai ficar retido é o comportamento e não o argumento. E nós precisamos diferenciar duas coisas que costumam ser confundidas: educação e ensino. A maioria de nós confunde essas duas palavras, educação e ensino. Educação seria o quê? A construção da nossa atitude comportamental. Esse é o significado de educação. Ensino é a transmissão de informações e conhecimentos. Ok? Então, escolas que se prezam deveriam se preocupar com educação e ensino. Inclusive, eu não posso deixar de dizer que existe uma ordem de aquisição no que se refere a esses aspectos, educação e ensino. E que essa ordem, sendo obedecida, vai favorecer o desenvolvimento da aprendizagem, tanto em cavalos quanto em seres humanos. Primeiro, nós devemos educar, ou seja, dar comportamento adequado.
para depois ensinar, ou seja, oferecer instrução, ensino. Ok? Bom, então, em resumo, primeiro nós precisamos aprender a nos comportar. No caso da escola humana, esse aprender a nos comportar seria o quê? Adquirir o que nós poderíamos chamar de atitude de aprendiz. Se fosse assim, se assim fosse, os processos de aprendizagem ficariam muito favorecidos, né? O aprendiz é aquele que quer apreender algo. A aprendizagem demanda de todos nós um movimento em busca de quê? Daquilo que nós queremos apreender. É quase que um processo autodidata. Se o aprendiz é apenas um aluno que fica em atitude passiva, achando que o professor apenas será suficiente para ensiná-lo, a assimilação do aprendizado ficará incompleta. Menos eficaz do que poderia ser. Vamos para o cavalo agora. Imaginem cavalos sem comportamento sendo inseridos em lições de ensino. Cavalos ainda com mau comportamento sendo inseridos em lições de ensino. Imaginem crianças sem comportamento adequado sendo convidadas às lições instrucionais. Nenhum dos dois casos será bem sucedido. Nós precisamos refletir sobre essas questões, sobre esses significados, o que vem a ser ensino, o que vem a ser educação, a importância do comportamento, ou seja, do aspecto educacional, para que o ensino possa acontecer de modo eficaz, eficiente. Isso talvez seja o grande potencializador da aprendizagem. Ou seja, como nós nos posicionamos diante dele. Eu publiquei a Escola Chamada Cavalo, está também no Spotify. Eu já publiquei lá 5 temporadas sobre temas diferentes. A primeira temporada publicada tem o título Aprendendo a Aprender Junto ao Cavalo. E nessa temporada vocês vão encontrar 15 episódios. E ali eu faço toda uma leitura relacionada com o aprendizado do ser humano e o aprendizado do cavalo, usando metáforas ambíguas ali, que tem um efeito de reflexo, de refletir aquilo que está sendo colocado para o cavalo no ser humano e aquilo que está sendo colocado para o ser humano no cavalo. Perfeito? Confiram. Basta vocês entrarem no Spotify, digitarem lá a Escola Chamada Cavalo e vocês vão encontrar essas 5 temporadas. A temporada que eu mencionei é a temporada número 1. Aprendendo a Aprender Junto ao Cavalo. Quais as características do aprendiz? Estou minuciando tudo isso lá. Quais as características que deveriam perfilar um aprendiz? Qual a diferença entre aluno e aprendiz? Como nós devemos nos posicionar nas relações junto ao cavalo para que ele se disponha a aprender conosco? Tudo isso está sendo oferecido nessa temporada e muito mais. Então, é por isso que eu sempre uso a seguinte fala nas minhas instruções. O cavalo é uma ferramenta extraordinária para os processos de aprimoramento do ser humano. Por quê? Porque ele reflete as nossas ações sobre ele. Ele é uma escala de medidas que está mensurando as nossas capacidades o tempo todo. À medida que nós vamos trabalhando sobre nós mesmos, os reflexos dessa melhoria refletem no cavalo. Quando o cavalo está melhorando, é sinal inequívoco de que nós estamos melhorando. E tudo que nós pudermos ensinar ao cavalo
é muito pouco diante daquilo que nós podemos aprender com ele. É um animal fantástico, e se nós o enxergarmos como escola de autoaprimoramento, e é essa a proposição feita pela escola chamada cavalo, os nossos ganhos são imensuráveis e inumeráveis. Isso está tudo descortinado aqui, na obra, nessa obra. De forma metafórica, é um romance cavalheiresco fictício de cunho filosófico, ou seja, a mensagem não está explícita nas linhas, mas sim nas entrelinhas. E convido vocês a conhecerem essa obra. E eu tenho certeza que vocês vão encontrar aqui um conteúdo bastante substancial para ingressar na escola chamada cavalo e ampliar o modo de relacionamento de vocês com os cavalos de uma maneira substancial. O que nós precisamos é tornar essas relações substanciais. Eu vejo que, na maior parte das vezes, as relações são muito superficiais. E o aprendizado que nós poderíamos acessar fica oculto. O cavalo, não sendo reconhecido por nós como um espelho, como uma imagem que nos reflete, não é? O cavalo é a nossa imagem. Aquela frase das ordens de cavalaria do passado, né? Traga-me seu cavalo para que eu possa saber quem você é. Porque é exatamente isso. O cavalo espelha a nossa condição de momento. Lembrando que essa condição é mutável, ou seja, nós podemos modificá-la. E silenciosamente o cavalo vai demonstrando essas mudanças para nós. Lembrando também que nós podemos mal utilizar essas oportunidades de relacionamento com o cavalo, e ele vai refletir isso. Não é? Se o nosso cavalo está piorando, é porque nós estamos piorando. Não é? E geralmente nós colocamos a culpa no cavalo. Não, nós precisamos começar a olhar primeiro para nós mesmos, né, para depois ir para o cavalo. Todas as vezes que eu tenho uma dificuldade na minha relação junto ao cavalo, a primeira pergunta deveria ser: o que eu estou fazendo que o cavalo não está me compreendendo? O que eu poderia fazer para que o cavalo possa me compreender melhor? Qual seria o melhor procedimento para eu acessar o cavalo nesse momento? Quando eu faço perguntas dessa natureza, eu estou trazendo foco para mim, para depois levá-lo ao cavalo. Não é? Geralmente o que acontece é o contrário. Nós culpamos sempre o cavalo por todas as incompetências que possam estar ocorrendo, por todas as dificuldades, por tudo aquilo que não nos agrada na relação com ele. Então isso está invertido. Nós precisamos reconhecer isso para, em seguida, podermos nos reposicionar e modificar essa situação em benefício nosso e do cavalo. Tá certo, pessoal? Bom, eu vou dar uma olhada aqui. Eu tenho aqui umas coisas para falar para vocês, mas eu vou dar uma olhada aqui para ver se alguém deixou algum comentário, alguma pergunta. Eu vou acenar para vocês aqui. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre o grupo de estudos, né, da escola chamada Cavalo, que vai iniciar em breve. Na semana que vem nós faremos a aula inaugural. O Sensei Rosimar está aqui, um amigo e aluno. Muito obrigado, Sensei, pela sua presença, que muito nos engrandece aqui. Muitas pessoas, muito obrigado a todos vocês. Deixa eu ver aqui se tem... Opa, a Isabela está aqui, da Vilarejo, minha irmã querida. Obrigado, Isabela, por você estar conosco. O Gilson Alves, que está sempre aqui também. Muita gente aqui, obrigado a todos. Por enquanto não achei nenhum comentário, nenhuma pergunta. Vou voltar aqui, rodar para baixo. O Rosimar Sensei
está dizendo aqui que ele leu a obra e disse que é espetacular. Obrigado pelo comentário, Sensei. Pois é, a obra está aí à disposição de vocês. Vocês podem encontrar essa obra aqui, né, Mizinge, publicada pela Chiado, né, editora portuguesa, na livraria virtual da Amazon. Vocês podem ter acesso tanto ao formato impresso, que é esse, quanto ao formato Kindle, que é o formato digital. Esse aqui precisa vir de Portugal para vocês, demora uns dias para chegar. Mas o formato digital vocês acessam imediatamente, né? E é mais em conta, inclusive, o formato digital, mais barato. Bom, mas para concluir aqui, eu quero dizer a vocês que a plataforma Hotmart é uma vitrine na qual nós levamos a vocês algumas contribuições em forma de curso, né? E nós temos lá já à disposição um curso sobre treinamento funcional para cavalos. Vamos agora, nos próximos dias, colocar um curso sobre a doma podológica e também um curso sobre dicas de manejo alimentar para cavalos. Vocês vão ter esses 3 cursos à disposição, ok? Para conferir os conteúdos, basta clicar no link da nossa bio aqui acima e vocês têm acesso direto ao conteúdo dos cursos. Com relação à nossa aula inaugural do grupo de estudos da escola chamada Cavalo, ela acontecerá na próxima segunda-feira, dia 17 de abril, às 19h30. Nós limitamos o número de participantes até 10 pessoas, mas nós vamos, esse ano, oferecer 3 grupos de estudos, cada um deles com limite máximo de até 10 participantes, para que os trabalhos possam ser conduzidos a contento e vocês possam ter atenções maiores de nossa parte e o trabalho ficar mais consistente. Então, é por isso que nós limitamos até 10 pessoas o número de participantes. Para o primeiro grupo, temos ainda 2 vagas disponíveis. Quem tiver interesse, não deixe de se manifestar. Porém, se nós completarmos e vocês não chegarem a tempo, abriremos um próximo grupo. Não é? Então, esse ano abriremos 3 grupos, porque é o limite que nós conseguimos operar 3 grupos, ok? Por isso que nós não faremos um número maior do que esse. Eu falei sobre esse grupo de estudos nas 2 lives anteriores. Ao final delas, vocês retornem lá no feed do Instagram, que vocês vão ter detalhes sobre o conteúdo, o objetivo desse grupo de estudos, entre outras questões. Deixa eu ver aqui se parece que alguém escreveu alguma coisa aqui, só um instante. Opa, o Guilherme Loures, um grande amigo, aluno nosso também. Ele está dando boa noite e falando aqui, não vejo a hora. O Guilherme já está inscrito, ele vai participar conosco. O Guilherme Loures é um aluno espetacular, ele já não é mais aluno, ele já subiu de categoria. Eu posso dizer que ele é um discípulo, porque ele está realizando instruções conosco há pelo menos uns 5, 6 anos, não menos do que isso. Já leu, se não todas, a maioria das nossas obras, já publiquei 8 livros, né? Já fez vários treinamentos comigo, pessoalmente, e agora está conosco aí mais uma vez participando desse grupo de estudos. Muito obrigado, viu, Guilherme? Você vai acrescentar muito ao grupo. O Guilherme é um cavaleiro experiente, um treinador de cavalos muito competente, tem muita habilidade, muita aptidão e muito conhecimento. Então, vai ser muito importante a sua participação, viu, Guilherme? Bom, então, hoje era essa a nossa contribuição junto a vocês e, mais uma vez, reforço, aqueles que tiverem interesse em participar do grupo de estudos, aproveitem as 2 vagas restantes desse primeiro grupo ou matriculem-se no próximo grupo que já está abrindo também
as inscrições, ok? Lembrando que cada grupo vai admitir no máximo 10 alunos. Nós vamos trabalhar ali com dezenas de temas da hipologia. Eu ministro cursos e realizo intervenções profissionais sobre mais de 60 temas da hipologia. O curso terá 48 aulas durante o seu trajeto, né? Para ser concluído o programa, nós faremos 48 aulas. Será uma aula por semana, no horário noturno, sempre às segundas-feiras, no horário das 19h30. As aulas têm duração de 90 minutos e ficarão gravadas. Os alunos que eventualmente não puderem comparecer poderão acessar a aula a seguir, não é? Obviamente não estarão presentes no momento, mas poderão acessar o conteúdo que ficará salvo, ok? Bom, mais informações é só vocês nos consultarem pelo nosso direct aqui no Instagram, que nós teremos imensa satisfação em atendê-los. Muito obrigado pela presença de vocês aqui mais uma vez e espero revê-los na nossa próxima live. Um abraço a todos e meu pedido de licença para desconectar. Deixa eu ver se alguém aqui não. Lembrando a vocês que essa live fica salva. Aqueles que chegaram atrasados poderão assisti-la por completo daqui a pouco, porque eu vou salvá-la. Tá certo? Boa noite e com licença.